Você gosta de ir a velório? Você gosta de funeral? Da pandemia para cá, muita gente foi privada desse momento. E eu conheço algumas pessoas, não são muitas, que adoram um velório. É o seu caso? Olá, meu nome é Wellington, eu estou aqui com você para mais uma reflexão para hoje. E o texto da palavra que vamos considerar está em Eclesiastes, capítulo 7, do verso 1 até o verso 14. Eu quero ler para você esse texto maravilhoso para a nossa reflexão de hoje. Uma boa reputação é melhor que muito dinheiro no bolso, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Mais vale ir a um funeral que a uma festa. Afinal de contas, é para onde iremos. Ninguém sai de lá sem aprender uma lição. Chorar é melhor que rir, pois as lágrimas no rosto limpam o coração. O sábio pensa com seriedade na morte, mas o insensato desperdiça a vida na farra. Mais vale ouvir a repreensão de um sábio que as canções de um insensato. A risada do insensato não diz nada, comunica tanto quanto o estalar de gravetos. A opressão faz até o sábio perder o juízo, e o suborno destrói até o coração mais resistente. Finalizar algo é melhor que começar. Ter paciência é melhor que se afobar e meter os pés pelas mãos. Não perca a cabeça, a raiva é a marca registrada dos insensatos. Pare de chorar lembrando-se dos velhos tempos. Nenhum sábio faria isso. Sabedoria acompanhada de dinheiro não faz mal a ninguém. Nada melhor que juntar as duas coisas na vida. Sabedoria e riqueza significam proteção, mas a sabedoria é fonte de vida. Veja a perfeição da criação de Deus. Até o que parece torto está no seu lugar. Que história é essa de querer dar uma mãozinha? O dia bom é um convite para a comemoração. O dia ruim é um chamado à reflexão. Os dois têm de Deus o seu lugar devido, para que saibamos que nada está garantido. Perguntei para você se você gosta de ir em funeral, se você gosta de velório. A maioria das pessoas que eu conheço não gosta. Agora, uma coisa que não podemos negar é que a morte traz muitos ensinamentos. A morte traz consigo muita reflexão. É por isso que lemos aqui que mais vale ir a um funeral, verso 2, do que a uma festa. Por quê? Afinal de contas, é para onde iremos. Ninguém sai de lá sem aprender uma lição. Uma coisa que a morte é capaz de fazer comigo, com você, é perceber a nossa limitação, que o prazo de validade de cada um de nós é, de fato, algo inesperado. Ninguém consegue saber qual dia vai morrer. Tirando aquelas pessoas que vivem muitos anos, que passam dos 90 anos, e até quando elas morrem, a gente nunca acha que podia ser naquele dia. Ninguém sabe o dia da sua morte ou da morte das pessoas que conhece, que ama, que gosta, que considera, que aprecia. Você não sabe. Então a morte, ela traz várias reflexões. Uma delas é lembrar que nós, primeiro, somos limitados. Segundo, não sabemos quando ela vai bater a nossa porta, quando a morte nos levará. Talvez seja por isso que o escritor nos diz no verso 8 que finalizar algo é melhor do que começar. Ter paciência é melhor do que se afobar e meter os pés pelas mãos. E quando ele diz aqui de começar e terminar, é porque nós precisamos, de fato, viver cada momento do tempo dele, do jeito certo. Sofremos, ficamos ansiosos, às vezes somos obrigados a tomar medicamentos porque antecipamos demais as coisas na nossa mente. Queremos viver o amanhã hoje, e isso faz muito mal e atrapalha o presente. Por isso,
A gente precisa viver o presente. Começar e terminar, fazer o que cabe fazer a cada dia. E não ficar sofrendo demais com os projetos, com os planos, ansiando demais o dia que ainda não chegou. Aprenda. A morte mostra que você e eu somos limitados e que não sabemos o dia que ela vai bater na nossa porta e nos levar. Por isso é importante, já que ela bate a porta a qualquer momento, antes que ela bata a porta, a gente finalizar, viver, aproveitar aquilo que está à nossa disposição e não ficar sofrendo por aquilo que ainda nem chegou, que talvez nunca chegue. Mas o texto também nos alerta para não somente para esse olhar cumprido por futuro, mas também para um olhar agarrado ao passado. A Bíblia condena isso. É por isso que a gente lê aqui, que a gente não pode ficar chorando pelos velhos tempos. Sabe, diz o texto aqui no verso 10, pare de chorar lembrando-se dos velhos tempos, nenhum sábio faria isso. O que o texto está falando para mim e para você? É que nostalgia tem limite, saudade tem que ser algo pontual. Lembrança do passado é bom, aconteceu, tem um passado, tem uma história, mas não pode ser uma corrente a nos aprisionar. Precisamos viver o momento de hoje. E ficar olhando só para o retrovisor, quem dirige olhando apenas para o retrovisor acaba batendo o carro, não dirige bem. Por isso, meu irmão, minha irmã, preste muita atenção no que eu vou te dizer. A morte traz toda essa reflexão para nós. A vida é limitada. A morte ou o final da vida é algo inesperado, não tem dia e horário marcado. O futuro não é algo controlado. Podemos fazer projetos, devemos fazer projetos, mas devemos fazer projetos sem esquecer de viver o presente, porque é melhor terminar do que ficar só começando e nunca terminar. Terminar é melhor do que começar. E ainda, na reflexão sobre a brevidade da vida, sobre a morte, aprendemos que quem fica só olhando para o passado acaba batendo, não dirige direito, não consegue viver as coisas aqui. Quem fica sempre olhando, de vez em quando a gente solta uma frase ou escuta alguém soltar essa seguinte frase: na minha época era melhor, na minha época era assim, na minha época funcionava. Olha, mas essa época já passou. Aquela melhor época que você fala aí na sua cabeça, que você tem na sua mente, ela já passou. Olhe, agradeça por você viveu aqueles momentos. Seja grato por ter experimentado coisas boas ali no passado, mas viva o presente. Não fique com um olhar só no passado e nem só no futuro, porque a morte, ela vai chegar. Ela vai chegar de forma inesperada e ela está ensinando para a gente que a gente tem que viver agora. Quero encerrar essa reflexão com você, relendo o que diz o verso 14. O dia bom é um convite à comemoração. O dia ruim é um chamado à reflexão. Os dois dias têm de Deus o seu lugar devido, para que saibamos que nada está garantido. Nós não temos garantia de nada, apenas de que o Senhor nos dá todas essas oportunidades e a gente precisa viver cada dia, cada momento na presença dEle. Eu te convido a se dobrar diante do Senhor mais uma vez e pedir a Ele que você tenha sabedoria, tenha discernimento para aproveitar o seu momento, o seu dia, começar e terminar, refletir na brevidade da vida e saber para onde você vai depois, sem ficar com os olhos agarrados no passado, porque o passado já passou. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu peço pelo meu irmão, eu peço pela minha irmã, que o Senhor os abençoe agora de uma maneira especial, dando a eles gratidão e um olhar bem centrado mesmo no presente, não sofrendo demais pelo que está vindo e nem sofrendo demais por aquilo que passou, sendo grato, sendo de fato tendo expectativas com aquilo que o Senhor vai fazer, mas vivendo também o presente. Peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, eu te espero aqui amanhã, às 9 horas, para mais uma reflexão. E traga alguém. Como é que você faz para trazer alguém? Você vai lá na casa dele e busca ele? Não, você manda aí uma mensagem, tem aí algum lugar, você pode compartilhar isso que te fez bem aqui, compartilha com mais gente. E assim, a cada dia, nós vamos aumentando o exército de irmãos, aí, de pessoas que param em pelo menos um momento do dia
para ouvir a palavra e seguir as orientações do Criador.